Boa tarde, galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui, ó. Falar agora de trabalho termodinâmico e primeira lei da termodinâmica, ok? Bom, o trabalho termodinâmico ele consiste em uma expansão ou compressão de um gás confinado em um recipiente. Aí você vai aplicar uma força nele sobre um êmbolo e esse êmbolo vai sofrer um deslocamento. Então, pela mecânica, nós tínhamos visto que o trabalho era força vezes distância. Como a gente agora está comprimido, vamos supor, numa vertical, o trabalho aqui ó, vai ser força vezes um ΔH, que seria a distância, que é a variação de altura. Mas aí você lembra da teorema de Stevin, que é a força, ela pode ser escrita como sendo pressão vezes a área, porque pela lei de Stevin, ó, pressão é força sobre área. Passa a área para cá multiplicando, então minha força F é pressão vezes a área. Então a gente pode substituir no lugar desse F por P vezes A. Então o trabalho passa a ser pressão vezes área vezes ΔH. Mas como você sabe que a área de um cilindro é a área o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, nós podemos colocar o seguinte, ó, ΔV é igual a A vezes ΔH. Esse ΔH que é aquela diferença de alturas. E por esse ter um delta aqui, nós vamos ter também uma variação de volume. Então, nós podemos falar que o nosso trabalho termodinâmico é a pressão de um gás vezes a variação de volume dele. Então, abrindo essa variação, é o volume final menos o volume inicial. Então, fica trabalho é pressão vezes volume final menos o volume inicial. Ok, galera? Então, vamos lá. Assim, ó, nós podemos resolver um trabalho como se uma transformação quando está uma pressão constante, sendo dado como produto da pressão vezes o volume do gás. Só que temos algumas regrinhas, que é bem simples. Ó. Quando você aumenta o volume do sistema, o trabalho é positivo. Ou seja, se você aumentou, o volume final sempre vai ser maior que o inicial. Então, por isso, o trabalho vai ser positivo. É como você estiver empurrando o êmbolo contra o seu próprio peso. O volume diminui do sistema. Se você diminui o volume, significa que o volume final ele é menor que o volume inicial. Então, o que acontece? O ΔV ele é negativo. Consequentemente, o meu trabalho também é negativo. E se você não teve variação de volume, você comprimiu, não, aplicou uma força, mas não variou a altura, não teve variação de volume, significa que o trabalho é zero, ou seja, não teve trabalho no sistema, ok? Aí aqui vem um exemplo. Ó. Um gás ideal de volume 12 metros cúbicos sofre uma transformação permanecendo sob pressão constante a igual a 250 pascal. Então, ó, 12 metros cúbicos é o volume V e 250 pascal é a minha pressão. Qual é o volume do gás, ou seja, o volume final, né? Quando o trabalho realizado por ele for de 2 kJ. Bom, trabalho 2 kJ. Nós vamos ter que passar isso aqui para joule, é só multiplicar por 1000. Então, a gente escreve a fórmula, trabalha pressão vezes ΔV, trabalha pressão vezes V menos V0. Aí você passa para cá, ó, já dividindo a pressão. Aí fica trabalho sobre pressão mais volume inicial igual ao volume final, que é o que ele quer. Então, ó, o trabalho, 2.000, que é o 2 kJ. Pressão, 250, mais 12, que é o volume inicial, igual a V. Ao fazer essa conta, ó, 2.000 dividido por 250 vai dar 8. 8 com mais 12, 20 metros cúbicos. Essa é apenas um exemplo de trabalho termodinâmico. Bom, a primeira lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, ó, o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. Ele diz o seguinte, você não pode criar ou consumir energia, apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, como em forma de trabalho ou ambas as situações simultaneamente, então, com uma quantidade de calor. Então, estará sujeito a realizar um trabalho, aumentará a energia interna do sistema, ou seja, expressando matematicamente da seguinte forma, a minha quantidade de calor é igual ao meu trabalho mais a variação da energia interna. Esse ΔU aqui agora significa que é a minha energia interna do meu sistema.
E o que isso daqui significa? Por exemplo, se você recebe calor automaticamente e realiza trabalho, a energia interna aumenta. Então, ou seja, o trabalho e a energia interna a quantidade de calor com a energia interna são maiores que zero. Se você cede calor e recebe trabalho, a energia interna diminui, ou seja, ela é menor que zero. Se não tem troca de calor e não realiza trabalho, obviamente a energia interna não varia, então ela é igual a zero, beleza? Bom, vamos pegar aqui um outro exemplo. Ao receber uma quantidade de calor Q de 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber esse calor era de 100 joules, qual será a energia interna após o recebimento? Ou seja, ele me deu a energia interna inicial e eu quero a energia interna final. Então está aqui a primeira lei. Q igual a trabalho mais ΔU. 50, que é a quantidade de calor, igual a 12, que é o trabalho, igual ΔU é o U final, menos o inicial. Então vai ficar U menos 100, vai ficar 50 igual a 12 menos 100 mais U. Passando tudo para o outro lado e fazendo as operações, a minha energia interna final é de 138 joules. Ok, galera? Bom, com isso a gente finaliza mais uma aula, tá? Bem simples, tranquilo.